eu irei fazer com vocês o nível fácil. Então o nível fácil ele está muito acima do que a gente vê no dia a dia. E entender que isso faz parte do jogo, que o que a gente vê no dia a dia é algo um tanto quanto trivial, é importante para que vocês tenham sucesso na carreira de vocês. Avaliando aqui então, entendam, aqui eu estou fazendo pela primeira vez, eu não li nada do enunciado e muito provavelmente eu vou levar mais tempo do que eu levaria se eu tivesse simplesmente atuado diretamente e depois apresentado essa solução para vocês. Mas vamos lá, estou iniciando aqui a minha contagem de tempo, talvez vocês observem que essa contagem de tempo ela pula em alguns momentos. Eu não vou parar a contagem de tempo, a edição do vídeo talvez para deixar o vídeo mais enxuto para vocês, talvez ela seja um pouco mais dinâmica, talvez eu pule a leitura do enunciado em algum momento, ok? Mas seguindo então, o objetivo do nível 2 é subir de nível todos os personagens até o nível 40. Perfeito. A gente já tinha orientação anterior de que a cada nível a gente recebe 12,5 a mais de dificuldade do ponto de vista de XP, que a gente precisa acumular esses diversos níveis de XP. No Quest L2 Tab, a gente tem um Quest L2 Tab, ok, ele está aqui à direita. A gente tem as respostas também, tá pessoal? Mas eu não acessei para poder não contaminar isso para vocês. Nessa aba especificamente, deixa eu inclusive ocultar isso daqui para simplificar a nossa visualização. Nessa aba especificamente, nós temos todos os quests. Perfeito, todos os quests estão aqui. O quest dá uma determinada quantidade de XP e uma determinada quantidade de Gold. Ok, voltando aqui então. Cada quest garante uma quantidade diferente de XP e de Gold, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Perfeito. Regra do dinheiro. Uma moeda de ouro é igual a 100 moedas de silver, prata. 1 é igual a 1 gold, 0,55 é igual a 55 silver, beleza? Então 1,55 é 1 gold e 55 silver. Perfeito. Cada jogador começa a completar seus quests de forma sequencial, baseada na localização que ele está. Aí a gente precisa interpretar. Aqui a gente tem o desafio real, e é isso que vocês precisam ter em mente sempre que vocês estão trabalhando. Usualmente eu vejo muitas pessoas trabalhando com Excel focadas essencialmente em fazer o basiquinho, mas o mundo real é complexo. E essa complexidade a gente só consegue lidar com ela quando a gente enfrenta ela de cara. Muitas pessoas costumam ficar na sua zona de conforto por bastante tempo e não evoluir do ponto de vista de efetividade, do ponto de vista de entrega de algo que seja concreto para a realidade. Então essas pessoas elas acabam sempre fazendo as mesmas coisas, nunca evoluindo, e isso costuma ser um baita problema. Então aqui a gente tem uma regra. Cada jogador começa a completar suas quests, suas missões, de forma sequencial, baseada na posição atual. E na posição atual, eu ainda preciso de entender qual é ela. A gente tem aqui à direita uma location. Ok. A gente tem aqui location 1, Durotar, Orc. Location 1, Troll, Durotar. Location 1, Undead, Touristfall Glades. Eu não vou saber ler, tá pessoal? Eu não sou do mundo do World of Warcraft. Mas enfim. Location 1, Tauren, Mugor. Perfeito. Location 2, Location 3, Location 4, Location 5, Location 6. Vamos dar uma olhada aqui então. À medida que os jogadores completam todos os quests de uma localização específica, eles seguem para a próxima localização, baseado na sua raça, beleza? Veja o agendamento aqui acima. Perfeito. Então aqui ele traz um exemplinho. Player David is located in Durotar, beleza? O jogador David está localizado em Durotar e já acumulou 908 XP e 28,78 de Gold.
ele irá primeiramente completar Hidden Enemies Quest, ok, que é o quest Durotar 1. Então vamos lá. O player David, ele começa em Durotar, ok. Ele está me falando que apesar de ter 908 de XP, ele vai começar a primeira quest de Durotar, ou seja, ele está falando que, independentemente do nível dessa pessoa, em tese ela ainda não cumpriu nenhuma das quests que esteja naquela localização. Pelo menos é isso que eu interpretei, ok? Eu posso ter interpretado errado, mas enfim, isso faz parte do processo. Por 5.000 de Gold e 27 de Silver. 5.000 de XP e 27 de Silver, desculpa. Vindo aqui, vamos buscar então. E aqui nós temos o desafio, ok? O desafio é ter clareza em relação ao que isso significa. Não presumam, busquem, entendam. Quem trabalha de forma planejada tem muito mais resultados. Então aqui a gente tem 5.000 de Gold, 5.000 de XP, 5.000 de XP e 27 de Silver. Beleza, 27 de Silver. Perfeito. Então agora eu entendi com clareza. Ele começou no primeiro quest e ele vai seguir sequencialmente até completar e seguir para a próxima localização. Ok. Estou com clareza em relação a como computar este elemento aqui. Ele então irá completar a Burning Blade Medallion Quest, ok, que é a segunda de Durotar. Burning Blade Medallion. 5.200 com 15 de Silver. 5.200 com 15 de Silver. Depois de completar todos os 20 quests, vamos confirmar que existem 20 quests? Ah, preciso? Sim, preciso. Durotar 20. Ah, eu posso confiar nisso daqui? Não confiem nunca em um número que outra pessoa colocou. A gente vem aqui e conta 20 quests. Pronto. Está aparecendo aqui embaixo, contagem 20. A gente segue em frente com isso daqui. Perfeito. Vindo aqui então, depois de completar as 20 quests, o player David vai... ok, não vai ter nível suficiente para atingir o nível 40. Ok, não sei ainda, eu posso avaliar, e para avaliar eu vou criar aqui uma nova aba rapidamente, apenas para que vocês possam acompanhar, ok? Apenas para que vocês possam ter clareza em relação a isso. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela e vou colocar todos os níveis assim como eu tinha colocado no nível 1. Ah, Cristiano, você está gastando tempo à toa. Pessoal, estruturem a análise de vocês. Quanto mais vocês evoluem nesse tipo de análise, maior vai ser a dificuldade com relação a ter clareza do que vocês estão fazendo. Daqui a pouco vocês chegam em um nível tão complexo de análise que na prática vocês terão muita dificuldade de recapitular tudo aquilo que foi feito. Então deixem as coisas visíveis, deixem as coisas bem estruturadas, para que vocês possam ter muita clareza de passo a passo. Seguindo aqui então, XP para o nível, XP acumulado. Se eu não tivesse feito a primeira questão, eu não teria feito a segunda, e isso é exatamente o que eles falam no enunciado. Sigam o enunciado. Soma desses dois, travando o primeiro. Prontinho. Agora nós temos aqui o nosso XP acumulado. Para chegar no nível 40, em tese, a gente precisa de 352.636 de XP. Ele está falando que, depois de completar as 20 quests de Durotar, um jogador que começa com praticamente 1.000 de XP não vai ter XP suficiente para o nível 40. Vamos ver? Aqui nós temos as quests. Eu vou colocar aqui o nome de níveis. Se eu tivesse feito os níveis dessa maneira no último exercício, ele estaria pronto para esse. Então evitem fazer coisas que parecem economizar tempo, mas na prática nem tanto. Ele terá 100.200 de XP dentro de Durotar. E isso obviamente não é suficiente, ele precisa de 306. Então eu estou entendendo o que o enunciado disse. Perfeito.
Ele irá se mover então para a próxima localização. The Barrens, ok? Está aqui. Então, a priori, ele pode ser um orc, ou ele pode ser um troll, ou ele pode ser um tauren. Essas são as três hipóteses. Porque aqui no início ele não falou qual que é a raça desse jogador. Então beleza. Aqui ele falou, according to his race, orc. Então ele é um orc, perfeito. E vai começar a fazer os quests de orc. O jogador David, então, ele irá atingir a experiência do nível 40 depois de completar a Fallen Sky Lake in the Ashenvale location. Ok. Ou, enfim, eu não vou saber exatamente o nome, mas nós temos então ele na terceira localização e nós temos aqui o quest necessário. Ele então irá ter 315.908 de XP, 57 de Gold e 25 de Silver. Perfeito. Quanto de dinheiro seu personagem tem quando eles chegam no nível 40? Essa é a pergunta. Então a gente tem aqui 57,25 em Silver, ok? Então a resposta precisa ser dada em Silver. 57,25 Silver Coins. Perfeito. Nós temos aqui o exemplo. Nós temos um Orc, um Troll, um Undead, um Tauren. Poderia fazer aqui cada um deles? Claro, poderia, funcionaria. Mas daria muito mais trabalho do que trabalhar cada uma das classes. Nós temos 4 classes. Então, quando nós acessamos isso aqui, nós podemos ver que nós temos 20 jogadores para poder tratar. 4 classes é muito mais fácil do que 20 jogadores. E depois eu simplesmente vou adicionar o XP que ele tinha no momento que ele iniciou. E por fim eu vou adicionar o Gold no momento que ele iniciou. Para não me esquecer dessa regra que eu acabei de definir, porque depois eu vou trabalhar com inúmeras outras coisas, eu vou colocar igual a esse Gold Collected, ok? Gold Collected. Pronto. E aqui nós temos naturalmente todos marcados como X, não tem nenhum problema, tá pessoal? Ah, meu Deus, ficou marcado com X. Tanto faz, esse daqui não é o nosso resultado final. Nós deixamos ele aqui pelo momento. Nós deixamos ele aqui pelo momento e seguimos para o restante da nossa planilha. Quando a gente voltar, vai estar certinho. Aqui a gente tem localizações específicas que cada um desses players começam. Então, em função dessa localização, eu preciso ter clareza de que o XP será diferente. Vamos lá. Nós temos aqui, então, os nossos quests. E o que eu vou fazer? Ali à direita do quest, eu vou colocar cada uma das raças. Vou entrar aqui dentro do meu case, vou selecionar cada uma das raças e vou puxar para cá. Aqui, então, nós temos uma lista de localizações, conforme vocês já bem sabem. Eu vou trazer isso de forma integral para cá. Ah, Cristiano, por que você não simplesmente copiou e colou? Não gosto desse tipo de prática, tá, pessoal? Fiquem à vontade para fazer da maneira como vocês bem entenderem, mas a priori eu acho que assim funciona melhor para mim. Temos aqui, então, cada uma das raças, a posição, as localizações específicas, e aqui nós teremos uns pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção, será que se alguém começar for um orc começar em Desolace, ele volta para Durotar? Ainda não sei, não tenho como saber isso nesse exato momento e vou ter que avaliar, ok? Já gastamos 13 minutos até aqui, vamos seguindo e nós vamos chegar a um bom resultado. Pronto, aqui nós temos a nossa tabelinha formatada, bonita. Vamos agora avaliar o XP. Um orc, então, que começa em Durotar, depois ele passa por The Barrens, depois Ashenvale e assim subsequentemente. O que eu quero saber? Eu quero saber se essa location, qual a posição dela aqui para o orc. Então vamos lá. A posição dela, ela vai ser dada em função desse elemento.
Eu não quero mais falar de location 1, location 2, location 3, eu quero falar de ordem. Tanto faz esse nome ele é muito mais ilustrativo do que qualquer outra coisa. Troquei aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o que eu vou fazer vai ser um índice aqui corresp. Poderia usar PROC-X? Poderia, pessoal, mas eu gosto do índice corresp. Eu acho que ele é mais completo. Eu vou corresponder a quê? Eu vou corresponder a ARAT. Nessa matriz, ARAT vai ficar fixo na coluna, essa coluna vai ficar fixa em linha e coluna, e essa daqui vai ficar fixa em linha. Observem que eu estou fazendo tudo com calma, bem estruturado, bem organizado, e o resultado é ND. Por que é mesmo? ARAT não aparece aqui, em lugar nenhum. Na verdade, não aparece nem... não, aparece aqui sim. Perfeito, mas ele é inútil para a gente. Para o ORC, ele nunca vai passar por ARAT por algum motivo. Qual o motivo? Não me interessa, eu não tenho que perder tempo com isso. Vamos seguir em frente então. Se erro, eu vou colocar como fazer. Prontinho, vamos ver se nós temos. Ashen Veil, nós temos como posição 3. Ashen Veil 3, perfeito. Está funcionando conforme eu esperava. 3, 2, The Barons, perfeito. 6, Desolace, perfeito. E assim subsequentemente, eu não vou conferir todos, eu tenho certo nível de confiança de que está certo. Qual seria a forma mais fácil de conferir? Vou mostrar aqui para vocês nesse exato momento. Mas antes, eu vou só arrastar isso para as demais colunas. E pronto, observem que aqui agora nós já temos todos funcionaram perfeitamente. Eu tenho todos os valores, todas as posições de cada uma dessas localizações. Como que eu confiro isso? Eu venho aqui, se eu quisesse, né, naturalmente. Seleciono tudo que não for vazio. Agora sim, e confiro. Ashen Veil, The Barons, Desolace, Durotar, a gente já sabe que é o primeiro. Stone Talon, vamos ver Stone Talon, beleza. E Thousand Needles está aqui, perfeito, posição 5. Então, para esse caso funcionou perfeitamente. Eu acredito que para os demais também. Poderia conferir aqui também. Ashen Veil é a mesma coisa para os dois? É a mesma coisa para os dois. The Barons é a mesma coisa para os dois? É a mesma coisa para os dois. Desolace também é a mesma coisa para os dois. Então, tenho bastante confiança de que está funcionando perfeitamente. Aqui, nós temos, então, o nosso 3. O nosso 3 é a posição da cidade. Além disso, eu quero acrescentar também o número da missão. E o número da missão é um pouquinho mais complexo. Vou explicar aqui para vocês com um pouquinho mais de cuidado, porque geralmente quando a gente tem uma conta contábil, por exemplo, o que acontece é que a gente não tem ativo 1, ativo circulante 1. Geralmente a gente tem ativo 1, ativo circulante 0,1. Porque se por algum motivo dentro desse subnível tiver mais do que 10 ocorrências, nós não corremos risco de aparecer 1 e 10. E quando a gente juntar todos esses elementos, isso acabar se tornando o mesmo número. Tá bom? Aqui então eu venho e adiciono uma contagem. Essa contagem ela terá que ser da seguinte forma. E-comercial, conte.sys. Eu sempre gosto do conte.sys e do soma.sys, ok? Conte.sys. Começando aqui do location travado. Se for ARAT Highlands. Perfeito. Aqui eu tenho que travar também a coluna. Então, estou contando quantas vezes aparece ARAT. Quantas vezes aparece ARAT? 1. Eu estou convertendo para dois números. Sempre que for 1, é 0,1 e não 1 simplesmente. Para isso, eu vou ter que usar a fórmula texto, ponto e vírgula,
entre aspas, 0, 0. O que vai acontecer? Quando eu seleciono este elemento, vocês veem que aparece 0, 1, entre aspas. Esse 0, 1, entre aspas, ele não me atende, então eu vou ter que converter de novo. Eu vou ter que deixar isso aqui dessa maneira. Vamos observar que aqui nós temos 301, 302, 303, 304, mas como ele está localizado à esquerda, ele é um texto. E eu quero converter este texto para valor. Valor. Agrupando isso aqui tudo. Aqui nós temos um ponto de atenção. Eu fechei fora antes do nosso 00. Agora sim, 301. Agora sim, nós temos aqui nossa fórmula bonitinha. Nós sabemos que a missão 301 sempre vem antes da 302. E nós sabemos que a 200 vem sempre antes da 300. E nós temos aqui uma mecânica perfeitamente funcional para que isso atenda os nossos objetivos. Todas as missões agora estão ordenadas em função da classe do nosso personagem. E agora sim, nós conseguimos ter uma clareza muito interessante com relação a qual missão vem antes de qual. Mas nós ainda temos o desafio de entender, no nosso caso prático, quais são, para cada um desses personagens, as missões que serão seguidas. Aqui nós temos um orc que começa em Durotar. Perfeito. A gente tem um undead que começa em Tirisfal. Nós temos outro undead que começa com Tirisfal. Estou vendo um padrão aqui. Me parece que todos de uma determinada classe começam no mesmo lugar. Vamos testar para ver se essa nossa hipótese ela funciona. Mas eu acho que não achei nada. Vocês pegam, coloquem aqui em uma outra aba e testem. Vejam se existe algo que não bate com essa nossa análise. Orc sempre começa a Durotar? Vamos fazer uma análise decente. Orc sempre começa em Durotar. Tauren sempre começa em Mulgore. Troll sempre começa em Durotar. Undead sempre começa em Tirisfal. Vamos conferir? Perfeito. Então todos começam no mesmo lugar. Isso quer dizer que eles começam de acordo com isso daqui? Não necessariamente. Orc Durotar. Foi isso que a gente viu? Foi. Troll em Durotar. Foi isso que a gente viu? Acredito que sim. Beleza. Certinho. A gente tem aqui o Undead. O Undead começa em Tirisfal? A gente sabe que sim. E o Tauren começa em Mulgore? Sim, acredito que sim. Vamos conferir aqui novamente. Tauren, Mulgore. Perfeito. Então não preciso me preocupar com nada. Aqui observem que nós já temos todos posicionados na localização inicial que é apresentada na nossa tabela. Então a ordem das missões já está aqui, nós já fizemos, ela funcionará perfeitamente para todos os players, porque todos começam na mesma posição. O desafio poderia ser maior ainda se alguém falasse, por exemplo, tem um orc, mas ele começa em The Barrens. E daí seria mais complicado. Mas obviamente seria possível da mesma maneira, só seria um pouco mais difícil. Considerando isso, então, nós temos aqui o XP, que é garantido em cada uma dessas posições, em cada uma dessas missões. Eu posso pegar esse elemento e eu posso começar a avaliar. Ok, na missão 1.1, qual é o padrão de XP? Para que a gente tenha condições de avaliar quanto de Gold a gente vai ter para cada um desses players quando eles atingirem aí o nível 40. Vamos seguir então com essa linha de raciocínio. Aqui nós temos diversos XP. Eu irei fazer a seguinte análise. A organização aqui ela começa a ficar um pouco complexa, ok? Não é muito trivial. Mas o que eu, Cristiano, gosto de fazer? Eu gosto de colocar à direita. Eu coloco aqui à direita essa mesma estrutura e eu coloco, se este elemento estiver preenchido, então eu vou trazer esse XP. Perfeito. Se não estiver preenchido, o que é para trazer? Vazio. Um segundo, fiz uma bobagem. Se esse for diferente de vazio, pronto, agora sim. Agora funcionou perfeitamente.
Aqui nós temos um problema. Nós temos um problema porque nós estamos puxando do lugar errado, porque nós não travamos, eu não travei a nossa E12. Pronto, agora eu travei a nossa coluna da E12. Agora sim nós temos o XP e temos um ponto de atenção. Nós temos esse XP aqui e esse XP ele não está em ordem. Esse é um ponto muito importante. É um ponto muito importante porque eu terei que colocar isso daqui em ordem para ter clareza em relação a quanto XP e quanto de Gold eu vou ganhar em cada uma das posições, ok? Vamos seguir então. Eu irei passar aqui para baixo. Agora vocês podem ver que a gente começa a ter um pouquinho de complicação. O que eu vou fazer aqui para trazer mais transparência para vocês? Circular essa caixa. Pronto. Aqui temos uma caixa de análise. Aqui temos outra caixa de análise. E aqui nós temos então outra caixa de análise. O que eu quero? Eu quero saber qual o XP que eu vou ter ganhado na missão 101, na missão 102, na missão 103 e assim subsequentemente. Não me interessa mais se está em Trace Falls, se está em qualquer outra localização. Isso não faz mais diferença. A missão é 101, 102, 103. Qual é o número da missão? Não me interessa. Não faz diferença. É 101, 102, 103. É simplesmente uma ordem de XPs. Eu não preciso me importar nem um pouco com localização, nome da missão, porque isso simplesmente não faz diferença. Nós temos aqui então 101, 102, 103. Como que eu posso fazer isso ficar automático? De duas maneiras. Primeira delas, eu posso contar, sempre tem 20 missões dentro de um mesmo local? A priori, tendo a crer que sim. Conferir? Não conferir. E aí, o que eu faço? Posso vir aqui e fazer essa conferência, ok? Vai funcionar perfeitamente. Nós temos aqui então... Vou filtrar aqui. Arat, tem 20? Tem 20. Próximo. Ashen Vale, tem 20? Tem 20. Nossa, Cristiano, gasta muito tempo. Sim, talvez essa não seja a melhor estratégia, tá bom? O que eu gosto? Eu gosto de fazer o seguinte. Nós temos aqui uma série de números. Eu posso pegar todos esses números, colocar aqui separadamente em uma nova aba. Eu posso até colocar por cima desse, não tem problema nenhum, tá bom? Porque a gente já tirou a conclusão que a gente precisava dessa informação. Perfeito, venho aqui, coloco esse daqui de baixo, esse aqui de baixo, esse daqui de baixo, e aí eu venho aqui no início, seleciono todos esses, dados, remover duplicatas, coluna G, sobraram 122 valores, 120 valores, ok? Tem dois aqui que parecem ser vazios. E agora o que eu faço é ordenar e pronto. Agora sim nós temos uma listagem de todos os números de quests que existem. São 20, não são 20. A gente pode bater o olho aqui e saber que existem seis localizações diferentes para cada uma dessas pessoas. Sim, uma especificamente é AND, mas enfim, existem 6 localizações diferentes. Uma contagem de 120, 120 dividido por 6, naturalmente a gente tem 20. Mas, posso chegar na conclusão sem ter feito isso? Não, claro que não. Vocês precisam verificar. Caso contrário, vocês gastam horas e horas tentando fazer alguma coisa e no final, vocês simplesmente chegam à conclusão de que tudo foi feito errado porque a premissa foi errada. Isso funciona assim para esse desafio de Excel sobre World of Warcraft, mas isso funciona assim para tudo na nossa vida. Se a gente tem as premissas erradas, não adianta a gente achar que todas as nossas deduções lógicas são fantásticas, porque elas simplesmente vão conduzir a linha de raciocínio com base nessa premissa errada e o resultado vai ser errado. 101, 102, 103. Para ser até mais radical aqui com vocês, não quero saber mais disso. Ocultar, eu agora só trabalho com 101, 102, 103. Naturalmente, aqui a nossa fórmula ela busca informação, então eu só não quero que aquilo ocupe nossa mente, ok? O que eu vou fazer? Eu preciso de trazer o XP e eu preciso de trazer o Gold.
Perfeito. Vamos lá. Vamos trazer primeiro o XP. Soma cis. Ah, posso usar o PROC-V? Pode. Só vai dar mais trabalho, você vai desperdiçar mais tempo e é mais pesado. Soma cis. Tá bom? Soma cis. Na verdade, eu vou somar aqui. Se aqui for o meu critério. Pronto, o meu critério vai travar na coluna, aqui eu vou travar na linha e aqui eu vou travar na coluna e na linha. Perfeito. 5.000. Posso conferir? Posso, claro, devo. Pronto. 101, 5.000. Perfeito. 102, 5.200. Vamos ver. 5.200, perfeito. Vamos pegar agora um número no meio do caminho. Pronto. Vamos pegar aqui o 202. 202, 5.700. Sim? Tem que funcionar. O que eu estou fazendo? Amostragem. Quem faz muita amostragem? O pessoal que mexe com auditoria, ok? Eles pegam e avaliam 5.700, 5.700. Por quê? Porque não dá tempo de fazer tudo. Assim sendo, nós temos aqui então a nossa base de XP em conformidade com cada uma das missões. Posso puxar para as próximas? Óbvio que eu posso puxar para as próximas. E óbvio que vai funcionar. O que vai acontecer de errado? Aqui no final nós teremos zero. Por que a gente vai ter zero? Nós teremos zero em função de... Aqui em cima nós temos ND. NA. Beleza. A priori eu acredito que a gente não precise daquele NA. Ele não vai interferir em nada. Outro elemento importante. Aqui a gente tem 5.000. Perfeito, maravilhoso. Mas eu não quero 5.000. Eu quero tudo que for antes de 5.000. Tudo que for antes de 101, né, na verdade. 101 para trás, 102 para trás, 103 para trás. O que eu vou fazer então? Vou colocar aqui como meu critério menor ou igual e comercial 5.000, 10.200. 10.200 com 480, 15.000. 15.000 com 5.300, 20.300. 20.300 com 5.100, 25.400. Veja que a nossa fórmula está funcionando perfeitamente. Ok. Vamos fazer assim então. Observem que agora a gente tem o XP acumulado em cada uma das missões. E agora nós podemos ter uma clareza muito grande em relação ao momento que a pessoa se torna nível 40, que é um momento. Mas antes disso, para quem não prestou atenção, nós temos um risco muito grave aqui. Esse risco é o risco associado ao soma cis. Se você tiver duas vezes 301 em uma mesma coluna, o resultado é que você vai somar duas vezes o 301. Então, nós precisamos aqui uma formatação condicional, formatar exclusivos e duplicados, selecionar aqui a nossa cor, preenchimento amarelo. Prontinho. Os vazios, tudo bem, não faz diferença nenhuma. Perfeito. A priori, nada amarelo que não seja essas vazias. Ah, mas eu não quero ver essas vazias como amarelo. Perfeito. Nova regra. Células vazias, sem formatação. Ah, por que não funcionou? Não funcionou porque a gente não fez tudo. Gerenciar regras, parar-se verdadeiro. Ok, agora funcionou. Não se esqueçam do parar-se verdadeiro. Rolando formatação, vamos ver se alguma coisa está duplicada. Como o teste ele não é feito para ser pegadinha nesse nível, ele é muito mais feito para que as pessoas consigam imprimir velocidade com relação a esses desafios, a chance de ser algo que ia comprometer muito o resultado é baixa. E conforme podemos ver, nós não temos pegadinha com relação a isso. Isso nós não podemos dizer a respeito do nosso dia a dia dentro das organizações. Nas organizações, nós sempre temos desafios que as pessoas simplesmente atrapalham o meio de campo e a gente precisa garantir que está certo. Quando a gente tem, por exemplo, o trabalho com o orçamento, o nosso orçamento ele sempre precisa ser revisado com muito cuidado para garantir
que o que a pessoa preencheu está minimamente em conformidade com as nossas expectativas. Seguindo então, nós temos já o XP acumulado. Agora, para calcular o Gold acumulado é extremamente simples, porque a gente vai replicar a mesma forma. XP acumulado. Eu vou simplesmente copiar isso daqui e colar aqui. Nós temos o nosso problema associado ao fato de que eu não estou mais puxando dessa mesma coluna, mas dessa daqui. Perfeito. Agora eu vou simplesmente puxar este elemento para cá. E agora eu tenho meu Gold acumulado. Seria legal conferir? Seria legal conferir, seria bom conferir. A priori eu não vou conferir porque eu tenho certo nível de confiança, ok? Mas, para vocês, eu sempre recomendo que confiram. XP acumulado. Gold acumulado. Outro ponto importante. O meu Gold acumulado está errado. Se estiver errado, vocês vão descobrir na hora que vocês plotarem os resultados lá na outra tela. Ok? A gente tem aqui o nosso Gold acumulado, que vai ser o que a gente vai trazer para cá e associar com esse 27,42. E na hora que eu colocar aqui, eu já vou saber se aquilo está certo ou errado. Eu não preciso do esforço de vir contando. Eu já vou ter chegado em um resultado que faz sentido. Mas por que a gente conferiu então o XP se a gente não conferiu o Gold? A resposta é muito simples. Porque se a gente não tivesse conferido o XP, a gente teria que conferir 2. E aqui qualquer um dos dois poderia ser o problema. Você teria que fazer essa verificação de toda forma. Voltando então para os nossos quests, aqui nós temos que entender quando o nosso XP acumulado nos leva para o nível 40. Vamos descobrir aqui. Nível 40. Ele não fala aqui, mas a gente fala aqui. Nível 40, ele precisa de 352,636. O que eu posso fazer? Vim aqui no Quest, selecionar esse XP, colocar uma formatação condicional. Existem outras formas? Claro, gente. Isso aqui é simplesmente para que vocês tenham clareza, ok? Para que vocês consigam ver isso com muita tranquilidade. O valor da célula é maior ou igual a esse valor que a gente tem aqui. E aí, o que eu quero que marque? De verde, ou seja lá do que vocês quiserem. Pronto. Olha, nós chegamos aqui na missão 402 para os dois primeiros, para os Trolls e para os Orcs. Nós chegamos na missão 403 para os nossos Undeads. Na 404 para os Undeads. E nós chegamos na missão 403 para os Taurens, ok? Temos aqui, então, os nossos diversos níveis e nós temos aqui os nossos Golds. Como que eu faço para trazer clareza de que essa é a minha referência aqui? Existem N maneiras. A maneira que eu vou usar, que eu acho bastante simples, é copiar este elemento para cá, copiar este elemento para cá e copiar este elemento para cá. E aqui nós temos o Gold que cada um deles terá neste momento. Perfeito, vou colar aqui em cima para que vocês tenham maior clareza. 31, 31, 31.39 e 34.34. Como a gente parece que só vai usar isso uma vez na vida, eu posso simplesmente copiar e colar isso para todos os torrents e tudo mais. Mas eu vou fazer aqui um proc-h só para deixar isso daqui um pouquinho mais bonitinho. Aqui nós temos o igual. Nós temos aqui o XP de Start. E aqui começa a ficar um pouquinho complicado, né? Porque lá a gente pegou o Gold sem considerar estes elementos especificamente. E agora, como é que a gente vai considerar isso para cada um desses casos? Simples. Nós vamos vir aqui, colocar um igual proc-v. O que a gente vai procurar? Antes do proc-v, eu vou simplificar um pouco as coisas para vocês. O nosso objetivo de nível é esse daqui,
352,636 de XP. Perfeito. Vou travar esse daqui. Menos 6.945. Aqui a gente tem o XP necessário para cada um dos players. Os players que têm mais XP precisam receber menos XP para chegar ao nível 40. Um tanto quanto óbvio. 3.900 precisa de 348. 6.700 precisa de 345. 345 menor do que 348, a nossa lógica está fazendo sentido. Nós precisamos então de 345. O que eu preciso fazer para descobrir quantas missões eu terei que executar até chegar nos 345? Vamos lá, nós temos aqui a mesma mecânica, a mesma lógica que nós usamos anteriormente. Quantas missões nós temos com acumulado menor do que a minha referência? Soma sys quests. Perfeito. Menor ou igual ao nosso valor aqui de referência. Vamos lá. Faltou a coluna de soma. É porque na verdade não é soma, não é? Recon sys, desculpem. Prontinho, 60 missões. 59, 58, 57. Vamos lá? Uma pessoa que tem menos XP inicial tem que fazer 53 missões. Uma pessoa que tem mais XP inicial tem que fazer 60 missões. Não faz sentido, está errado. Vamos dar uma olhada aqui. Pode fazer sentido, tá? Pode fazer sentido, porque aqui nós estamos falando de um orc, e em outros lugares não necessariamente. Mas, vamos olhar isso com calma. Aqui eu fiz uma bobagem. Qual foi a minha bobagem? Eu fiz essa conferência baseada só na coluna do orc. Então, obviamente vai dar errado. Vamos fazer diferente. Existem algumas automatizações que eu poderia fazer para buscar a coluna certa. Só que essas automatizações, elas exigiriam um pouco mais de conhecimento avançado em relação ao trabalho com matriz dentro do Excel, tá bom? Então eu não vou fazer. Para simplificar e tornar isso viável para vocês, eu vou trazer, se for orc, eu vou trazer na coluna I. Se não for orc, se for troll, eu vou trazer na coluna J. Undead, coluna K, e Tauren na coluna L. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, aqui nós temos orc. Estou fazendo de um jeito meio bobo, tá, pessoal? Mas é para não trazer muita complexidade para o processo e porque na prática a gente não vai fazer isso com tanta frequência assim. Segunda posição, a gente tem o troll. Ok, aqui eu preciso de travar a nossa coluna 59. Aqui a gente tem os trolls. Troll. Depois a gente tem os undeads. Vou ter que olhar aqui para o lado, né? Ok. Undeads. Deixa eu diminuir um pouco essas três colunas para facilitar a nossa vida e vocês conseguirem enxergar. Undead. Tauren. Undead. Tauren, Undead, Troll, Tauren. Pronto, fiz de um jeito lesado. Esse jeito lesado pode me gerar problemas, a gente vai descobrir muito em breve. E é até bom que se gerar problemas, vocês vão ter bastante clareza do porquê a gente não pode fazer as coisas dessa maneira tão rudimentar. Mas agora estou recortando e colando, tá, pessoal? Só para deixar tudo na mesma coluna e facilitar a nossa vida no momento de análise. Ok. Pronto. Agora temos tudo na mesma coluna. Essa coluna é número missões.
essa coluna é XP necessário, 60, 59, agora vamos conferir de novo. Aqui a gente tem um orc, que precisa de 346, com 53 missões, e um orc que precisa de 345, com 60 missões. O erro é simples, ele está aqui. Aqui a gente deveria ter travado esse elemento, senão a gente tem bastante problema. E aqui vem um dos grandes problemas para a maioria das pessoas. A gente não tem como antecipar todas as coisas. Eu deveria ter olhado aqui primeiro como corrigir a fórmula para ver esses dois orcs, por que eles não estavam fazendo sentido, para depois eu evoluir para levar para as outras colunas. Mas agora é uma questão muito tranquila, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz essa correção. Aqui a gente tem 60. É como se todos aqui fossem orcs. Pronto. É como se todos aqui fossem orcs. Não são. Esse é troll. Vamos ver se agora a gente passou para a próxima coluna. JJ. Aqui é II. Perfeito. Aqui a gente tem um undead. Aqui a gente tem um tauren. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa estruturação de forma mais inteligente. Eu venho aqui, corto para cá, corto para cá, corto para cá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um filtro. Essa é a forma inteligente de fazer, tá bom, pessoal? Todo mundo que é orc vai receber essa mesma fórmula do orc, fórmula com a coluna I. Esse já não tinha problema, o único problema era que eu não tinha travado as linhas. O tauren, aqui vocês podem observar que ele tem L, aqui tem I, L, L, L. Perfeito. Aqui a gente tem troll. E aqui a gente tem undead. Prontinho. Observem que diversos deles não fazem muita diferença, mesmo que eles tenham um pouquinho de XP inicial, tanto faz. 60 missões, 60 missões, 62 missões e assim sucessivamente. Agora é a hora da verdade, agora a gente vai trazer o Gold. Depois de 60 missões, quanto de Gold nós temos? Esse 60, ele veio em função desse XP. E agora eu vou trazer o Gold. Como que eu vou trazer o Gold? Basicamente vai ser a mesma coisa, só que ao invés de contar, eu posso somar o nosso XP acumulado, ok? Então, ao invés de contar, eu vou somar. Qual o detalhe? Se eu somar o XP, o Gold acumulado, o resultado é que eu vou ter uma soma duplamente acumulada. Então, eu vou deixar aqui o nosso Gold sem ser acumulado. Vou deixar o nosso Gold como sendo Gold missão. Pronto. E vou somar aqui agora o Gold em função desse elemento. Gold. Soma cis. Vou somar aqui então o meu Gold. Aqui novamente a gente está falando do orc. Vou somar si o meu XP acumulado. Aqui novamente travando, tá bom, pessoal? Se o nosso XP acumulado for igual ao XP necessário. Vamos dar uma olhada aqui. XP acumulado for menor ou igual. Pronto, 30.51. Era o que a gente já tinha encontrado, inclusive, não é? A gente tem aqui nos níveis essa conferência. E provavelmente isso é simplesmente uma pegadinha para quem simplesmente vier para cá. Para quem simplesmente vier para cá, terá
a surpresa de que nem todo mundo começa na mesma etapa, eles começam em etapas diferentes, então 30.51. Tem só um ponto de atenção. Aqui eu considerei que 31 era se você começasse com 0 XP. Como se eu começo com alguma XP, eu recebo mais de Gold? Não faz muito sentido, tá bom? Vamos dar uma conferida aqui rapidamente. Quantas missões nós temos aqui no XP acumulado? Aqui nós temos 61 missões. 61 missões vão resultar aqui. 31 são 62 missões. 30.55 são 61 missões. E 60 missões são 30.51 de Gold. Assim, o resultado que nós deveríamos ter aqui no nosso case seria 30.51, que é exatamente o que a gente tem aqui. No lugar, então, do nosso 31 que nós vimos aqui. Então, desde o princípio, a forma estava errada e eu confundi com a minha cabeça. E esse é o motivo pelo qual a gente confia muito mais nas fórmulas bem feitas do que na nossa cabeça. Aqui, então, temos 30.51%, 30.51% de Gold em função das 60 missões cumpridas. Perfeito. Funcionou direitinho, conforme esperado. Se eu colar isso daqui para baixo, eu tenho 30.51, 30.51, 30.51. Qual o detalhe? Eu ainda preciso puxar para Tauren, para Undead, para Trolls. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um Troll. O Troll fica nessa posição. O que deu errado? Eu não travei aqui o nosso M123. Agora sim. Agora a gente tem um Undead e aqui nós vamos ter um Tauren. Prontinho. E novamente, aqui uma redundância, mas tudo bem, a gente não prevê o futuro sempre. Aqui já estava certo. Tauren. Ok. Troll. Observem que aqui nós temos o nosso ponto de atenção. O número de missões aumentou e a gente ganhou um pouquinho a mais de Gold. E por fim, nós temos o Undead. Ponto de atenção. Vocês não podem colar assim, tá bom? Geralmente, Alt, ponto e vírgula, que ele seleciona só as visíveis, e aí vocês colam 62, 62, 62, 62. Pronto. Agora, nós temos que adicionar esse Gold a esse Gold. Quer dizer que vai dar certo? Não. Nós fizemos inúmeras coisas. Inúmeras delas podem ter dado errado. E é importante a gente ter checks. E esse daqui é o check nesse caso específico, que ele está buscando diretamente das respostas. Mas no nosso dia a dia a gente precisa de outros tipos de teste, ok? Se eu estou trabalhando com extrato bancário, estou fazendo conciliação de extrato bancário, eu preciso pegar o saldo inicial, o saldo final e ver se todas as movimentações batem com essa diferença. Nós temos as nossas conferências, elas são úteis e é importante que nós tenhamos clareza de que simplesmente colocar lógicas complexas dentro do Excel não quer dizer que você vai ter resultados corretos. Vamos pegar esse 30.51 e nós podemos ver que o nosso resultado não foi correto. Eu posso puxar para os próximos? Pode, mas não vai fazer diferença, porque a nossa mecânica está errada. Vamos tentar entender aqui então um pouco. Nós temos o nosso Gold coletado, nós temos o número de missões que terá que ser executada. Esse número de missões ele se dá em função do 345691 com 6945. Esse 6945 gera 352637. Se nós viermos aqui 352937, ele é ligeiramente superior à nossa meta para atingir o nível 40. Aqui nós temos o nosso erro. Nós deveríamos começar aqui do 2 e não do 1, porque o 400 ele é o nível 2. E assim nós cometemos aqui um erro muito simples, muito claro, que nós já havíamos cometido antes. E se nós tivéssemos feito corretamente, trazido para uma aba separada, nós não iríamos cometer esse erro. Para mim, um erro fácil de identificar. À medida que vocês forem se desenvolvendo, vocês vão ter muita clareza de que, assim, errar não é o problema. O problema é não ter muita clareza do que você fez.
Se você não tiver clareza do que você fez, você simplesmente não consegue chegar a bons resultados. E esses bons resultados, eles obviamente implicam que você falhou bastante. Faz parte. Seguindo então, nós temos aqui, ao invés de nós olharmos para aquela linha especificamente, nós temos que olhar para a linha D40. Prontinho. Agora nós resolvemos um erro e observem que nós continuamos não tendo aqui o nosso resultado adequado. Vamos lá. Nós temos que evoluir ainda nesse sentido. Temos aqui o nosso XP acumulado. O nosso XP acumulado está com uma formatação errada. Vou corrigir aqui porque a gente teve uma alteração, níveis D40, aplicar. Temos aqui então 5.000 de XP. E aqui nós temos 309.000, 315.000. Perfeito. 315.000. Se eu somar daqui para cima, vou pegar e resolver todos os casos de uma vez. Nunca, tá, pessoal? Resolvam um problema. 28,73 é o tanto de gold de um orc. 28,73. E os outros não me interessam nesse exato momento. Eu preciso fazer com que um dê certo. Se um der certo, a tendência é que os outros deem. Eu ajusto os outros na sequência. 28,73. Na missão 316, eu terei concluído, então, 56 missões. Vamos ver aqui no nosso case. 54 missões. Se eu vier aqui colocar 56 na mão, não vai resolver, porque ele não vai trazer para este cá. Este cá faz o somatório. 54 missões, porque eu estou ignorando aqui o nosso 6.945. Vamos aos poucos. Se eu vier aqui e trouxer uma missão a mais, então, por exemplo, se eu vier aqui vai ser meio complexo colocar uma missão a mais. Seria interessante se a gente pudesse colocar, ok, se eu colocar uma a mais, o que vai acontecer? Será que ele chega no valor certo? Será que não chega no valor certo? Não sei. Vamos aos poucos. O que é interessante observar? Aqui a gente tem 5,725 e aqui a gente tem 55,12. Falei lá no começo. Deve estar em silver. Não deve estar em gold. E agora que eu prestei atenção, que eu deixei em gold. Vamos multiplicar por 100? Pronto. Isso daqui com certeza é um problema. Mas não é o problema que nós precisaríamos resolver, ok? Nós temos outros problemas além desses. E observe, não é para ser fácil, tá bom? Isso daqui é um teste que é para eliminar as pessoas mesmo. Então, vamos lá. Nós temos 55,12. Nós temos uma oportunidade aqui. Vejam que aqui nós temos XP, Gold Collected, Current Location, Race. Eu posso muito bem pegar aqui a minha fórmula e trazer aqui para cima. Ele teve que fazer 55 missões, 28,13. Se eu somar esses dois, dá 56,91, que é diferente do nosso 57,25. Então, a minha fórmula, se eu usar ela aqui no meu exemplo, eu já consigo ter muita clareza se de fato está correta ou não. Eu não precisaria ter passado por tudo isso, não preciso conferir a esmo. Vamos conferir aqui. O que ele fala aqui no nosso exemplo? No nosso exemplo, ele fala que ele vai completar o nível 40 no Fallen Sky Lake. Perfeito. Vamos ver qual que é o Fallen Sky Lake, então? Para poder cortar um pouco, para pegar um atalho e resolver a nossa vida? Mas eu tinha que ter acertado isso de cara.
isso é tão óbvio. Não existe isso, pessoal, não existe. Vocês precisam seguir tentando. Quanto mais vocês fizerem, mais versados vocês ficarão. Fallen Sky Lake. Essa é a Asheville, eu acho. Então é a 316. 316. Vou pegar aqui 316, que por sinal é a mesma, não é? 56 missões. Em tese deveria estar dando certo. Então vamos lá. O que nós temos de problema? Se eu somar aqui o Gold, eu tenho 28,47. Então, um segundo, 28,47. Temos aqui um ponto de atenção, não é? 28,47, quando eu venho para cá, eu tenho 28,78. Como se eu tivesse simplesmente 73, 28,78. Tem alguma coisa estranha, não é? Eu tenho 28,73 aqui, mas eu não tenho 28,78. Será que eu estou puxando o lugar errado? 28,73, 28,85, 31,67. Existe alguma coisa errada com o meu soma-cis. Eu estou somando algo que não está fazendo lá muito sentido. E agora, talvez eu tenha um pouco de clareza em relação a isso daqui. E é um ponto de atenção com relação ao soma-si e com relação a todos, tá bom? Eu estou fazendo o quê? Desculpem, eu coloquei 28,78, mas na verdade é 28,13. 28,13. Pronto. É como se aqui eu estivesse na 315 e não na 316. Vamos dar uma olhada. A nossa meta é 312,191. 312,191, ela vem até este ponto específico, o ponto 315. Todo mundo abaixo de 315 é exatamente isso que eu preciso. O detalhe é que ele precisa chegar no nível 300, na missão 316, para ultrapassar o 309. Então a minha lógica, nesse caso, foi uma lógica equivocada. Ele precisa passar até um nível acima do 309. E aqui nós temos um desafio um pouquinho maior. Nós temos aqui o 309, nós queremos somar até aqui sim, mas nós queremos somar uma linha a mais. Como nós poderíamos fazer isso? Como nós poderíamos somar uma linha a mais? Nossa conclusão, nós avaliamos e chegamos à conclusão de que aqui nós tivemos um desafio associado ao fato de que nós não queremos somar simplesmente tudo que for menor, nós queremos somar um nível a mais. E qual a grande questão em relação a isso? A grande questão é que nós não conseguimos fazer isso simplesmente olhando para o XP, porque nós não sabemos qual o próximo nível. O que eu farei? O que eu farei será trazer aqui uma ordenação. Essa ordenação, ela me apresenta 120 missões. Essas 120 missões, eu preciso contar quantas delas são menores do que o meu XP. E eu, além de tudo, depois de contar quantas delas são abaixo desse meu XP, eu irei olhar aqui uma acima. E essa acima eu irei considerar da mesma maneira. Vamos ver então se isso vai resolver a nossa questão. Isso de fato é um problema, ok? Independentemente de chegarmos ou não no resultado agora, isso é um problema. Vamos fazer aqui então a análise. Nós temos aqui a contagem, o XP necessário para alcançar o nível 40. Nós temos aqui a contagem de missões e eu terei que considerar, além disso, a missão 56. Então, ao invés de fazer o soma-cis, que irá levar em consideração o XP, eu vou fazer o soma-cis, que irá levar em consideração o número de quests. E o número de quests acrescido o numeral 1. Aqui, então.
nós temos... Antes nós estávamos trabalhando com 2, 3, 4, 3, 5, 3. Agora nós vamos passar para a coluna F, ao invés de considerar a coluna I. F, F. Pronto. Menor do que 55 mais 1. 28,47. Vamos ver se agora nós chegamos, então, no 28,47 que a gente gostaria. Aqui, esse player especificamente, ele chegou até a missão 56. 28,47, que era exatamente o que a gente esperava para essa missão. Vamos acessar aqui o nosso case 28,47 com 28,78, 57,25. Aparentemente, tudo funcionando bem. Vamos então pegar essa nova fórmula e aplicá-la aqui. Qual o detalhe? Novamente, nós temos as diversas classes. Isso vai funcionar para orcs, mas não vai funcionar para taurens. Observem que aqui nós já temos o V, então provavelmente nós chegamos ao nosso resultado corretamente. Vamos passar agora para os trolls, undead e tauren. Ok. Aqui nós andamos para a direita, eu simplesmente cometi o erro de não travar aqui o O. Mais um erro, qual foi o erro? Aqui eu tenho G, aqui eu tenho o F, F, G, N, O. Então eu estou somando de colunas diferentes, eu estou somando N, O, ok. E eu estou somando com base aqui na nossa F. A nossa F ela passou a ser estática. E não móvel. Então aqui onde eu tenho F, eu tenho que travar. Prontinho. Porque a gente já tinha tratado aqui anteriormente qual a posição das nossas missões, ok? Então eu não preciso travar isso aqui, eu simplesmente estou olhando para a nossa coluna F. Trago esse para cá, esse para cá, esse para cá. Nós temos aqui um problema de ref, sem problemas. Observem que agora nós temos todos com V, perfeito. E vamos puxar então as fórmulas novamente, conforme a classe orcs. Todos os orcs estão corretos? Não, a gente vai descobrir o porquê. Vamos aos poucos. Todos os taurens... Vamos lá. Pronto, agora todos estão corretos. Todos os taurens estão corretos? Ainda não. Agora sim. Todos os trolls estão corretos? Novamente, apliquei aqui simplesmente... não preciso mexer aqui, pelo visto, né? Estava mexendo à toa. Apliquei aqui o somente visíveis antes de colar, ok? Prontinho. E agora nós temos o nosso resultado 100% fechado. E aqui vocês podem ver o quanto de coisa nós fizemos com uma série de desafios. Esses desafios todos são desafios que, assim, se eles não existissem na minha realidade prática de finanças corporativas, eu não teria resolvido. Então, muitos de vocês podem olhar para isso e pensar: caramba, mas será que a gente vê isso na prática? Será que isso não são só desafios teóricos, desafios que ninguém usa no dia a dia? E a minha resposta categórica para vocês é não. A gente vê isso com muita frequência, isso faz parte do dia a dia de finanças corporativas. À medida que vocês forem trabalhando em finanças corporativas, vocês normalmente vão estagnando porque todas as pessoas ao seu redor são limitadas com relação ao Excel e elas não querem evoluir de fato. Mas observem, eu trabalhei com Excel sempre no contexto de finanças corporativas. A exceção é o VBA. No VBA eu me divirto um pouco mais, eu faço coisas que não estão tão associadas a finanças corporativas. E a minha sugestão para vocês com relação ao Excel sempre vai ser: Excel tem muito a ver com você estudar por conta própria e fazer coisas que, apesar de gastarem mais tempo, vão conduzir vocês
ao entendimento maior da ferramenta. Muitas vezes a gente gasta mais tempo do que daquela maneira que a gente está acostumado. Copia e cola, pronto, acabou. Mas a gente aprende como fazer coisas de forma otimizada e vejam, nesse meu caso, eu duvido muito que alguém que copie e cola, ao invés de fazer uma boa fórmula, chegará aos resultados. É praticamente impossível. Pelo menos do ponto de vista de tempos factíveis. Se alguém ficar o dia inteiro fazendo isso daqui, eu recomendo fortemente que aprenda Excel de verdade e faça com qualidade, porque isso será muito positivo para vocês. Muito obrigado por todos que vieram até aqui. Estamos à disposição. Entrem na nossa plataforma do CFX, lá nós temos inúmeros conteúdos associados a finanças corporativas e naturalmente você tem acesso a nós. Nós estamos à disposição para tirar suas dúvidas com relação a uma série de matérias. Nós estamos ali realmente para ajudar vocês a não terem dificuldades associadas a este elemento. Então, fiquem à vontade para nos acionar sempre que precisarem. Nós realmente temos o máximo de interesse que vocês tenham plenas condições de atingir todos os resultados que vocês desejam dentro da carreira de vocês.